E hoje o tema depressão no relacionamento. Evaldo, explica para nós o que é depressão. Então, Maria José, para a gente começar, é importante citar os sintomas de depressão. Nós temos aí um dos principais, o humor deprimido, sentimento de desesperança, pessimismo, uma energia negativa, vazio, perda de sentido da vida, parece que a vida fica meio cinza, sem cor. É uma tristeza muito profunda, perda do prazer de viver, aumento do apetite ou falta do apetite. Com isso vem também questões ligadas aí ao peso. Às vezes a pessoa pode engordar um pouco mais ou pode diminuir. Insônia ou, ao contrário, também pode não ter sono. Pode dormir mais horas do que o necessário. Alteração, né? Por exemplo, alteração psicomotora, agitação, dificuldade, perda de energia. Então são vários sintomas aí para a gente caracterizar a depressão, sendo um deles também o pensamento suicida, quando a gente já tem aí um caso de depressão um pouco mais grave. A gente sabe que é recorrente em mulheres, mas isso pode acometer todas as pessoas. E é sempre importante falar que depressão é uma doença e não é uma escolha. Nós temos aí duas possibilidades de tratamento, que é o psiquiátrico, a intervenção medicamentosa, que num primeiro momento, para algumas pessoas, tende a ser a procura. Às vezes as pessoas ficam com medo de procurar um profissional especializado para o tratamento da depressão. Então, geralmente procuram um médico conhecido da família ou um clínico. E eu sempre recomendo aqui a procura pelo psiquiatra, que é o profissional específico para tratar da depressão. Porque ele vai avaliar, de fato, a partir de cada caso, o que é necessário para o tratamento. E também o psicólogo, né? Porque as pessoas às vezes têm resistência em procurar a psicologia, porque nós vamos tratar de questões que podem incomodar no primeiro momento, que são as feridas, que são as dores. Então é muito mais fácil eu tomar um medicamento e entrar num comportamento de fuga, né? Fugir e não lidar com aquela dor de fato de frente. Então é importante também pensar aí, buscar um acompanhamento psicológico para que tenha aí um bom prognóstico, que é o que a gente chama na psicologia com maiores possibilidades aí para lidar com a depressão. Eu não gosto de falar em cura, mas eu gosto de falar em possibilidades de lidar com esse sofrimento. Exatamente, porque o psiquiatra vai fazer a avaliação e com certeza tem que ter o psiquiatra ou o psicólogo também, né? Ajuda bastante, tem que ter os dois, né? Porque tem o medicamento e tem a terapia, não é isso? Justamente, e são duas formas que complementam o acompanhamento. Evaldo, perguntar a você, assim, que eu tenho as duas coisas, esse problema, né, de cabeça e depressão desde pequena, né? Você fala assim, coisa de tirar a vida, vontade de tirar, eu nem sabia que era depressão. Quando eu era pequena eu tentei muitas vezes, né? Mas depois que fé em Deus, né, fui pedindo a Deus, graças a Deus, não. Mas era assim, que a gente fica assim, sem entender para essas coisas, né? E uma vez peguei de uns negocinhos de eu estar em um lugar e tá vendo outro lugar, né? Aí eu tô na minha casa, tô vendo outra rua, tô vendo outros lugares, né? Só que eu tô na rua, já não sei onde eu tô. Aí eu conversei com o médico, ele falou, me passou um remédio, mas não falou, né, o que era. Aí o remédio eu notei que é pra depressão, né? Eu não sabia que dava isso, né, na gente, né? Sim. Alguma pergunta? Aí eu queria saber, assim, que tem hora que talvez o dinheiro não dá pra comprar o remédio algum dia, parece que a gente começa a dar um negócio de enrolar a língua, coisa isso é depressão, né? Ok. Obrigado. Obrigada, Valdirene. Valdirene, o nome dela? Isso, Valdirene. Valdirene, obrigado pela sua pergunta, pela sua contribuição. E o que você disse aí de desde pequeno apresentar alguns dos sintomas que eu disse aqui, realmente muitas pessoas passam por isso
e não sabe que tem depressão. Inclusive tem gente, Maria José, que disfarça a depressão com uma boa gargalhada. Então assim, é uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que ri, uma pessoa muito alegre, mas dentro do seu interior tem ali um sofrimento emocional que está escondido por trás desse riso. Que ela tenta esconder. Justamente. Mas ela está sabendo, consciente, que ela está escondendo. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Então, quando a gente fala de todos esses sintomas, como eu disse aqui, né, culpa, essa tristeza, porque a depressão, ela é uma tristeza na alma. É uma doença que ela impossibilita o outro de realizar as tarefas rotineiras, por exemplo. Então, a pessoa perde o ânimo de arrumar a casa, né? Perde o ânimo de se cuidar. A gente está falando aqui tanto, né, ao longo das quartas-feiras, do autocuidado. Então, eu lembro de um caso que eu atendi uma vez, de uma pessoa assim, então, ela falava para mim, Evaldo, eu não consigo tomar banho, né? Então, assim, eu me sinto muito impotente, assim, e sem forças. E a gente percebe que tem muito julgamento, né? As pessoas julgam muito. Julgam muito, né? Nós estamos, assim, falando de depressão no relacionamento. Um relacionamento abusivo pode trazer sintomas depressivos? Com certeza. Nós falamos em um dos encontros que eu vim aqui que um relacionamento abusivo ele é permeado pelo terror psicológico, pela chantagem emocional, pelo controle, pela violência, em alguns casos psicológica, que quando a gente fala de emoção, e até em violências físicas, né? A ideia de possessividade, o ciúme doentio. Então a pessoa pode ir se sentindo insegura, por exemplo, com falas depreciativas, né? Que isso vai afetando ali na autoestima da pessoa, porque são críticas recorrentes e negativas. Inclusive no sentido do que? Por exemplo, ninguém vai te querer porque hoje você está doente, você tem uma depressão, você se encontra impossibilitada. Então, a depressão ela pode agravar muito quando se está num relacionamento que é tóxico, que é abusivo, que tem aí mais sofrimento do que harmonia, alegria. Tá certo. A empatia é importante para que a depressão dos parceiros não se agrave? Empatia, né? Empatia é a habilidade que o outro tem de se colocar no lugar do outro. Sim, né? Então, assim, é você ser companheiro, cuidadoso, evitar julgamentos, né? Então, uma pessoa, quando ela tá com depressão, ela pode se ver aí acorrentada psicologicamente. Então, evitar críticas no sentido de que, nossa, você não arrumou a casa hoje, eu trabalhei o dia todo, você ficou aí deitada. Cobranças, essas cobranças excessivas. E no lugar disso, né, demonstrar afeto, apoio, carinho, ser amoroso, pode ajudar o outro a ver aí mais possibilidades. Até porque quando a gente está num relacionamento, é interessante observar o tempo, né? Porque talvez tem gente que está mais ativo na profissão, tem gente que está se desenvolvendo, mas o outro talvez está passando por um problema familiar. E quando a gente está num relacionamento, é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Isso, inclusive, é amor, né? E lembrar que você vai apoiar o outro e não carregar o outro, que é bem diferente. Verdade. Né? Isso. Então, tratar a pessoa com carinho, afetividade, ameniza, com certeza, né? Com certeza. Como é o tratamento para a depressão, Ivan? Como que é feito esse tratamento? Eu disse para vocês, né, que o tratamento ele é pelo psiquiatra e pelo psicólogo. E isso é importante que inclusive que o parceiro, num caso de relacionamento amoroso, ajude o outro e esforce para que o outro faça o tratamento, né? Então, assim, acompanhe as consultas, com o psiquiatra, com o psicólogo, estimule esse tratamento, né? Porque uma pessoa pode se sentir abandonada, então buscar apoiar ao invés de cobrar. E o papel do psicólogo e também do psiquiatra é aconselhar qual que é o melhor modelo terapêutico mais adequado. E isso, Maria José, varia de caso para caso. Então, por isso que é importante procurar, porque é bastante específico. E sabemos também que, além dessas modalidades de tratamento, temos algumas terapias alternativas,
como a família e o apoio do parceiro. Então essa rede de suporte também contribui aí para a depressão, para melhorar a depressão. É verdade, mas a gente sabe que tem muita gente que tem resistência em buscar um profissional, né? Tanto psiquiatra como psicólogo. Sim, até porque a gente já... aceita, né? Eu acredito que nós estamos superando, sabe? Essa questão de que a psicologia e a psiquiatria eu ainda sinto mais, assim, na minha prática profissional, na minha experiência. Mas eu sinto que a psicologia, principalmente, as pessoas já estão superando essa ideia de que psicólogo é para louco. Então já tem essa possibilidade de entender que, assim como eu preciso ir ao cardiologista para cuidar das questões do coração, eu preciso de ir no psicólogo para tratar da especificidade da mente, assim como do psiquiatra. Eu só queria falar uma questão ainda em relação à resistência, Maria José, porque é algo que, assim, é um dos papéis sociais da psicologia, inclusive, que é a questão do homem quando está com depressão. Porque nós aprendemos desde pequeno, nós que somos homens, que há uma construção social de que o homem tem que ser forte, de que o homem tem que ser corajoso e de que homem não sofre. E que homem não chora. Não chora. E aí, assim, desconstruir isso lá no consultório é também meu papel. E de falar, olha, você também tem emoção, você também pode sofrer, inclusive de depressão. Certo, é verdade. No caso da depressão causada pelo relacionamento, nós estamos falando aqui de depressão no relacionamento. Sim. Mas assim, vem o bate-papo e a gente aborda todas as outras, claro, né? Porque hoje está o que nós estamos vivendo, há muita gente com depressão. Justamente, por vários fatores. Vários fatores. Trabalho, família, relacionamento. Exatamente. Então, assim, no caso da depressão causada pelo relacionamento, é indicar a terapia de casal, não é isso? O que seria a terapia de casal? A terapia de casal é um encontro em que o casal homo ou heterossexual procura um profissional psicólogo para trazer algumas questões que podem estar afetando aí o relacionamento. Por exemplo, traição, insegurança, atitudes inadequadas, talvez o relacionamento entrou numa rotina, problemas de ordem sexual, talvez houve aí uma falta de libido, uma falta de desejo no parceiro. Então, a terapia de casal vai ajudar o casal a olhar qual que é a melhor finalidade. Aí pode restabelecer o diálogo do casal, a harmonia, a cumplicidade. Lembrando sempre, desde que o casal queira, de fato, mergulhar nesse processo. Isso ajuda muito, né? Justamente. Ajuda muito o relacionamento, o casal. Então, com certeza a depressão causa libido. E às vezes as pessoas nem percebem o que está acontecendo, é isso? A depressão, ela pode causar a perda da energia sexual, né? A perda da libido. Isso. E aí a pessoa pode perder o interesse, né? No desenvolvimento da sua sexualidade. E aí ela pode sentir que ela não é mais amada. E principalmente quem não tem depressão, entender assim, nossa, ela sempre vive me dando desculpa. Será que ela não tem um outro parceiro? Isso. Será que ela não está numa relação extraconjugal? E não necessariamente o sofrimento da depressão pode causar aí essa falta de energia. E é uma energia para a vida, não só para a sexualidade. Boa tarde, Evaldo, Mariana e Maria José. Evaldo, eu acho que eu tenho depressão também, sabe? Porque eu também sou das pessoas que não ligam me arrumar, sabe? Tem dia que eu não tomo nem banho também. Eu não ligo em tomar banho, se eu tomo banho, se eu não tomo, sabe? Eu não tô nem aí. Eu não ligo, eu tenho vontade de me matar, sabe? Sumir desse mundo. Pra que eu tô nesse mundo aqui? Fazendo o que aqui? Nada. Né? Pra nada. Eu tenho isso comigo. E não é de agora não, faz tempo, muito tempo. Nós estamos falando aqui de... Boa tarde, Dulce, boa tarde. Boa tarde, Dulce. Muito obrigado pela sua contribuição. Realmente, isso que você está dizendo são sintomas
de depressão, claramente, né? A gente consegue perceber a falta do autocuidado, a perda do sentido da vida, a vida parece que não tem cor, as justificativas, né? No sentido de que o que eu tô fazendo nesse mundo, eu não tenho serventia, eu tô aqui para quê? E aí entra então esses pensamentos suicidas. E o que eu gostaria de te dizer é que a gente precisa sempre contar com o apoio de outras pessoas, e isso inclui os profissionais, e entre outros, para poder compartilhar a vida, porque às vezes fica pesado demais levar sozinha. Então não deixa de procurar não. Nós temos aqui em Tuiutaba, agora nós estamos em pandemia, sim, mas lá na UENG nós temos a clínica Escola da Psicologia, que é um atendimento gratuito. Que bom, agora nós estamos em pandemia, mas quando retomar os atendimentos, eu vou anunciar aqui para vocês. Isso. Nós temos a unidade básica de saúde que oferece atendimento também. Eu só não sei como é que está agora por conta da pandemia. Uhum. E aí são serviços que podem ser oferecidos aí para toda a população de psicologia. E tem psicólogos também que oferecem preço social, né? Então tem muitas possibilidades. Então é só entrar em contato que a gente tenta encontrar um encaminhamento para que esse sofrimento aí seja compartilhado, pelo menos. Boa tarde. Você quer falar seu nome? Fique à vontade, pode falar com a Cláudia, ele está te ouvindo. Eu queria saber desse doutor, que eu estou aqui ouvindo ele. Sim. E tem uma pessoa aqui que está precisando, acho assim, da nossa ajuda. Eu estou fazendo o que eu posso. Sim. Mas sabe que sim, sentir que ele vai nos ajudar a salvar uma vida aqui? Será que tem como ele ajudar? Ele veio de Brasília e a família abandonou ele, entendeu? Sim. E aí colocaram ele aqui pra mim, eu tô fazendo o máximo. Será que ele dá uma passadinha aqui, ou pode me ligar? Sim, você quer a resposta? Você vai aguardar no rádio, né? Pode acompanhar aí, viu? Então tá, vê se ele, igual assim, eu senti muito assim, querer de coração, igual próprio. Eu sou o Zeni, aí você já me fala de mim pra ele, você me conhece, tá? Sim. Beijo. E nesse primeiro momento, como é uma questão muito peculiar, talvez ainda tenha resistências da parte dele de procurar apoio psicológico, né? E aí eu fico pensando na responsabilidade também que às vezes a gente coloca pro profissional, né? Então assim, eu penso que há muitas formas de ajudar uma pessoa, sendo uma delas, por exemplo, o cuidador, a pessoa que está ali junto no dia a dia, procurar uma ajuda psicológica até para ter uma orientação de como possibilitar aí uma melhor contribuição de ajuda para ele, até que a gente consiga pensar em tratamentos. Então, a minha resposta para ela é que ela entre em contato realmente para a gente pensar em alternativas de tratamento, que é o que ele está precisando de fato. Isso mesmo. Uma pessoa depressiva, já a gente vai com mais perguntas. Uma pessoa depressiva, Evaldo, ela precisa muito de ajuda. Ajuda principalmente da família, dos amigos, para tentar até procurar um especialista, né? Porque a pessoa precisa de muita atenção, de muito carinho, de muitos cuidados. Uma pessoa depressiva, ela não tem ânimo para nada, coragem para nada, ela precisa de ajuda, alguém que levanta ela. E para a gente conseguir ajudar alguém, é necessário entender o que é a depressão. E estar sensível a compreender, porque como que eu posso ajudar alguém se eu não sei o que ela sente? Então hoje nós temos aí à nossa disposição o celular, a internet. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, mas a gente tem aí possibilidades de buscar, né? Nós temos, por exemplo, eu estava passando aqui ao centro agora, nós temos uma biblioteca municipal. Então eu posso ir na biblioteca, pesquisar algum livro que tem ali a respeito da temática, ou usar a internet da biblioteca. Então assim, há possibilidades quando a gente
tem interesse mesmo em ajudar com empatia, colocando no lugar do outro e tentando aí ter um sentimento de amabilidade, sem achar que é porque a pessoa tem falta de vontade em querer melhorar, porque não é falta de vontade, é porque realmente a depressão tá grave. Oi, boa tarde. Doutor, tem como a gente fazer uma terapia, uma regressão no passado, para ver se aconteceu alguma coisa no passado da gente? Porque parece que eu me sinto assim, toda vida eu me sinto uma pessoa tão assim, contraída, depressiva. Não é assim que eu sinto depressão, mas eu sinto assim uma pessoa parece que triste. Tem como a gente fazer alguma terapia para ter uma regressão do passado, para ver o que aconteceu, para fazer um tratamento, ou não tem? Eu queria falar primeiro do Conselho de Ética da Psicologia, e lá no Conselho fala que nós temos que estar preparado e habilitado para oferecer os serviços psicológicos. E aí eu, Evaldo Mariano, não desenvolvo regressão, né? Então o que eu posso te dizer é que a partir do procedimento ético, né, esse não é um trabalho, não é um serviço que eu ofereço. Então aí tem diferentes terapias alternativas que não são psicologia propriamente dita, que pode ajudar. Eu já vi isso no consultório, de pessoas que vieram até mim e falaram: olha, Valdo, eu fiz regressão com fulano, com ciclano, e me ajudou a compreender o ser humano que eu sou hoje, e agora eu vou continuar a terapia com você a partir do que eu entendi lá. Então, assim, são práticas diferentes e que eu não me sinto confortável para dizer se ela atua ou não na depressão, porque não é o meu campo de especialidade. Exatamente. Lembrando também, Evaldo, que a depressão não é falta de fé. Ouço muito essa frase, até conseguir colocar a mente das pessoas que convivem com as pessoas depressivas, que já tive um grande desgaste ao doente. Então, realmente, a depressão ela não é uma falta de fé. A depressão ela é uma questão psicológica, é uma doença, é uma alteração hormonal. Inclusive, eu iria falar sobre isso no que tange a atividade física. Quando a gente toma, por exemplo, os medicamentos de uso psiquiátrico, ele tem um efeito nos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina, que é os hormônios, né, os neurotransmissores aí do bem-estar. Então, que é o que traz o prazer e a satisfação. Então, a falta de fé justamente vem falas que são advindas aí do senso comum, de pessoas que não têm um conhecimento especializado no que de fato é depressão. Evaldo, atividade física ajuda a amenizar o quadro de depressão em qualquer setor, né? Qualquer tipo de depressão, que seja justamente fazer uma atividade física, se exercitar, caminhar. E aí, o que você tem para... Justamente, a atividade física, ela atua nos neurotransmissores que eu acabei de dizer. Então, é de extrema importância uma atividade física. Sei que, em alguns casos, a pessoa se sente prostrada, mas, inclusive, o parceiro, a família, pode aí sempre estar estimulando. Vamos fazer pelo menos uma caminhada no quarteirão, vamos sair um pouquinho, até a pessoa realmente ir pegando gosto. Tá certo. O parceiro amoroso pode ajudar a reconhecer a depressão do seu cônjuge, não pode? E deve, né? Pode, e isso vai acontecer a partir do estudo, do conhecimento, da conversa com outros profissionais e com os profissionais de psicologia, psiquiatria, pessoas especializadas, com pesquisas e estando aí ao lado da pessoa no dia a dia, se mostrando solícito. Certinho. O lazer, atividade, reunião em família, estar com os amigos, ajuda muito, não ajuda, Evaldo? Esse conjunto, né? Atividade, lazer, momentos em família, fortalece o emocional da pessoa. É importante criar uma rotina, né? Estar ali junto, ter rotina de exercício, alimentação saudável, atividades em grupos. Tentar manter a mente ocupada. A gente sabe que hora ou outra vai aparecer ali o sofrimento, mas a pessoa que, quando ela consegue entrar no movimento de estar
ocupado ou encontrar um sentido. Por exemplo, tinha uma paciente que ela estava muito depressiva e ela encontrou no artesanato um sentido para a vida. E aí aquilo trouxe uma nova perspectiva. Então, a depressão, ela também é uma ausência desse sentido. E no processo terapêutico, em algum momento a gente pode tentar pensar em quais são essas possibilidades aí de sentidos. Ô Evaldo, mas a pessoa também pode tentar se esforçar. Olha, eu tô meio assim depressivo, meio triste, eu tenho que tentar fazer algo por mim também, né? Essa sua fala é primordial, assim, a gente tá aqui com todo cuidado e carinho para não julgar, mas eu falo para os meus pacientes em alguns momentos assim, sabe? Nossa, mas será que dá hoje para você se esforçar um pouquinho? Olhar no espelho, cuidar desse cabelo, sair da cama pelo menos, porque tem pacientes, por exemplo, que não dobra o edredom, por exemplo, do jeito que acorda fica e então assim, arrumar a casa, abrir a janela, então o que você consegue fazer? Pequenas coisas, e aí aos poucos ir aí se motivando. Né, a felicidade. O Danilo me questionou sobre uma questão de uma depressão em que a pessoa tem aí um sentimento de culpa e ao mesmo tempo ela está vivendo um relacionamento em que há uma impossibilidade financeira e aí ela se vê aí acorrentada psicologicamente. E aí o que eu queria dizer em relação a isso é que é necessário possibilitar ao outro uma leitura da sua própria vida em termos de possibilidades. Algumas vezes a psicologia ela se mostra impotente, porque a pessoa está num contexto tão precário de possibilidades que a gente precisa acolher, escutar e estar com o outro. Porque talvez falta recursos financeiros para mudar ou ter uma outra, como eu posso falar, uma outra rotina diferente, um outro relacionamento, ou para sair desse relacionamento e a pessoa se vê ali amarrada. Então a gente pode ir fazendo o que a gente chama em fenomenologia de leitura fenomenológica, para que o outro possa ir se espelhando e identificando o que é possível no tempo, porque o que a gente precisa também entender na depressão, Maria José, é que cada pessoa tem um tempo, é um processo. Então, ter um cuidado de não acelerar esse processo e de ir no ritmo dele e não, se tiver algum psicólogo nos ouvindo, além do Danilo, e não no ritmo do psicólogo, né? Porque talvez ali na ansiedade de querer ajudar e tirar a pessoa da dor, eu tive alguns casos em que eu percebia que a depressão estava como parte da pessoa e eu cheguei a questionar se realmente a pessoa queria se livrar daquele sofrimento. Entendeu? Então são casos e casos e precisa ser avaliado assim muito detalhadamente. Eu queria dizer algo para todos que estão nos ouvindo, que é uma frase, na verdade, se eu pudesse dar um conselho no que tange a depressão ou para a pessoa que vive com alguém com depressão, são 3 frases, né? Se você não for atrás do que você quer, você nunca vai ter. Se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. Se você não der um passo à frente, nunca sairá do lugar. E isso inclui o acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Certinho. Muito bem. É isso mesmo, olha, batemos um papo com o Evaldo Mariano, psicólogo. Alguma coisa, alguma dúvida que você queira, semana que vem, queira esclarecer, semana que vem ele vai estar aqui com a gente, batendo esse bate-papo legal.